Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Juliano, CEO da Construtora Prósperos. E hoje nós estamos aqui para fazer mais um daqueles vídeos especial, né? Nós estamos chamando de especiais. E esse é um especial escola. Então ele vai vir junto com mais alguns vídeos, nós vamos colocar na nossa playlist e ele vai ter a característica de ser para um segmento específico de construção ou de manutenção. Como eu já falei nos vídeos anteriores para vocês, para aqueles que viram, deve estar nos cards aqui em cima, vocês vão ver que eu comecei na construção civil através de manutenções escolares. E isso me deu muita experiência para fazer hoje as construções das casas, para identificar problemas, para a gente ter novas alternativas, porque manutenções escolares sempre são uma situação delicada, não é sempre que as escolas têm grana para fazer essa manutenção, então eu aprendi muita coisa nesse meio, tá bom? Então fica com a gente, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, deixa a sua mensagem, é importante, deixa o seu comentário, faça o seu pedido, diga o que você achou desse vídeo para a gente poder fazendo outros vídeos. Esse especial foi criado porque algumas diretoras de escolas que eu trabalhava com ela pediram para ter dicas sobre algumas coisas de escola. Então, se você tem algum pedido, deixa ele aqui também que nós vamos atender o seu pedido na medida do possível das criações dos vídeos, tá bom? Vamos lá! Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre limpeza de telhado, tá? Só um detalhe, hoje a equipe colocou o nosso canal do YouTube aqui como tela de fundo aí, mas vamos correndo aí. Muito bem, hoje nós vamos falar de limpeza de telhado. Algumas questões bem delicadas, bastante importantes para você diretor, para você vice-diretor, assistente, ou que faz parte do conselho, da APM. É importante que vocês tenham algumas informações fundamentais sobre limpeza de telhado, porque a limpeza de telhado ela tem uma série de especificidades técnicas e legais, tá? Então, vamos lá. Primeiro a gente precisa entender que limpeza de telhado é em altura, claro, né? Então, vamos lá. Segundo o Ministério do Trabalho, sob a diretriz NR35, tudo que for referente a acima de 2 metros de altura da base, então eu tenho aqui a base, né, o chão, calculo 2 metros, meço 2 metros, qualquer coisa acima disso é considerado trabalho em altura. Então existe uma regra, existe uma determinação que deve ser seguida e deve ser seguida à risca sobre trabalho em altura. Então, a primeira questão que a gente tem que entender, e aí não é uma dica, mas é um entendimento, que existe uma normatização que a NR35 para trabalhos em alturas. Essa diretriz, ela nos informa como você deve trabalhar, como você deve proceder em altura. Então, primeira coisa, para diretores, vice-diretores, assistente, povo da PM, é entender sobre a NR35. A segunda questão é que a construtora que for prestar serviço para vocês, os funcionários dela têm que passar pelo treinamento de NR35. Então, a gente sabe como é, né, pessoal? Muitas vezes vocês contratam o pessoal ali do bairro mesmo para trocar uma telha, para tirar uma coisa que está em cima do telhado ou outra. Não pode. Não pode, vocês estão agindo contra a lei. Não pode, isso está errado. Ah, mas eu não tenho dinheiro para contratar uma construtora. Pessoal, não pode, tá? E nas próximas dicas eu vou mostrar para vocês o risco que vocês correm contratando uma pessoa, uma construtora ou uma pessoa qualquer, que os funcionários dela não tenham o treinamento do NR35. Tá? Então, segunda dica, a construtora tem que ter os seus funcionários com NR35 para poder fazer serviço em altura.
Isso é condição, não tem opção, tá? Terceira dica. A normatização, a diretriz NR35, onde os funcionários fazem os treinamentos, a primeira coisa que ela fala é sobre EPIs, então equipamento de proteção individual, ou seja, é para cada funcionário. Então, para trabalho em altura tem que ter capacete, bota, uniforme, cinto de segurança, talabarte, trava-quedas e mais alguns adereços aí. Isto é caro, por isso as pessoas não têm. Por isso, aquela pessoa que você contrata do seu bairro, ela não tem. Primeiro porque é caro, segundo porque ela não tem qualificação para usar o cinto de segurança. Então, esses EPIs são obrigatórios para trabalho em altura. Não é uma questão de, se não tiver tudo bem. Não é obrigatório, isso é regra. Tem que ter. Então, a diretriz da NR35, ela, além de explicar para o funcionário, como ele deve proceder em cima do telhado, ela também ensina como trabalhar com os equipamentos individuais, os EPIs, e obriga a ter esse equipamento, né? Então, a construtora, além de dar o treinamento, dar o equipamento, tem que fiscalizar para saber se esse equipamento está sendo usado da maneira correta, tá? O quarto ponto, a quarta dica que vocês devem verificar é uma coisa chamada linha de vida. O que é isso? É uma corda ou um cabo de aço que é amarrado em cima do telhado em 2, 3, 4 pontos, dependendo do tamanho do telhado, aonde o funcionário vai colocar o seu trava-quedas, o seu talabarte, vai prender o seu cinto de segurança nesse local para que, se ele escorregar, ele não caia do telhado. Então, a execução da linha de vida, ela obrigatoriamente tem que ser feita por um técnico especializado nisso, ou um engenheiro, porque não adianta nada você prender essa linha de vida, né, esse cabo de aço, em 2 pontos, em 2 madeiras podres, que a hora que precisar dela, essa madeira cai e a pessoa vem a óbito em função de não estar bem preso, não estar bem ancorado. Então vão vendo a quantidade de questões que estão envolvidas na limpeza desse telhado. Muitas vezes, eu lembro disso, as diretoras ligavam aqui em busca de limpeza de telhado na construtora, na verdade não ligavam aqui, ligavam para mim, e aí eu dava o preço, elas achavam muito caro e eu explicava todas essas situações. Então, e a gente não trabalhava diferente, tem que ser assim. Se não for assim, o risco é muito alto de queda, de morte, e aí complica para todo mundo. A quinta dica, e para a gente tentar terminar essas dicas técnicas, e é uma dica onde o diretor com certeza já sabe, o assistente de direção já sabe, mas talvez o pessoal da APM não saiba. O diretor tem corresponsabilidade por tudo que acontece dentro da escola, né? Então, através do artigo 455 da CLT e do artigo 16 da Lei número 6019/74, diz que os responsáveis pela instituição e ou CNPJ, então diretor, assistente, pais de alunos que respondam dentro da APM, são corresponsáveis em caso de acidente. Então vocês vão vendo, vocês contratam a empresa do bairro, a empresa mais barata ali do bairro. A empresa não é formalizada, a empresa não registra os funcionários, a empresa não dá treinamento do NR35, a empresa não dá os equipamentos de segurança adequado, a empresa não monta a linha de vida, esta pessoa cai, morre, além de vocês terem um PA aberto, um processo administrativo, frente à Secretaria de Educação, às diretorias regionais de ensino, o que provavelmente vai acabar com a aposentadoria de vocês, vocês ainda vão responder um processo criminal por omissão.
Porque não é porque é um exemplo, né? Não é porque a conta de luz não veio que eu não tenho que pagar. Vocês têm conhecimento sim da lei. Essa lei está aí disposta para todo mundo. Funcionário público normalmente passa por esse treinamento. Então, assim, vocês têm que ficar muito esperto porque vocês são corresponsáveis com aquela pessoa que você colocou lá. Não vai adiantar dizer, eu contratei a empresa X não tinha as coisas, não é culpa minha. É culpa sua sim. É culpa sua sim. E você vai se enroscar nessa situação. Então, essa dica, a quinta dica, talvez seja a dica mais importante, o entendimento mais importante que vocês, gestores, diretores, assistentes, pais de alunos que respondem pela APM, vocês têm que saber disso. Vocês têm que saber que perante a lei vocês são corresponsáveis caso essa pessoa se acidente, caso essa pessoa morra, caso caia alguma coisa na cabeça de alguém, vocês são corresponsáveis sim, tá? Pessoal, se vocês chegaram até aqui, se gostaram do nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal, deixem o seu joinha, ative o sininho para vocês receberem mais informações e notificações do nosso canal. Deixem também o seu comentário sobre o que vocês assistiram, se gostaram, se não gostaram, e novos pedidos, tá? Para a gente fazer novos vídeos para vocês. Agora vamos lá. Dica 6. Como subir no telhado? Bom, existem algumas maneiras. As escolas mais antigas, normalmente, eu estou falando aqui, eu vou frisar isso de novo, já falei nos vídeos anteriores. Nós estamos falando prioritariamente em escolas estaduais e escolas municipais. Porque a tratativa das escolas particulares é outro mundo, porque a gente tem escolas muito pequenininhas, a gente tem grandes centros, é outra pegada. Então, a questão aqui muito é para as escolas estaduais e municipais, tá? Existem escolas muito antigas do governo municipal e estadual. Essas escolas, às vezes, não têm laje, tem um alçapão que você vai colocar uma escada, vai prender a escada e vai subir. Mas as novas escolas estaduais, os CELs, essas escolas muito grandes, por algum motivo esquisito, algumas escolas não têm alçapão. Elas têm laje, mas não têm alçapão. Para você chegar até o telhado, muita gente usa uma escada Magiros, uma escada para 12 metros, 13 metros. Não pode, não é recomendável. É perigoso, é extremamente perigoso, não pode. Tem que colocar o andaime. Aí a senhora, o senhor vai falar para mim, mas Juliano, o prestador quer subir no telhado para ver o preço, para me dar o preço da limpeza do telhado, para ver quanto de trabalho ele vai ter que montar o andaime, né? Tem muito prestador, como a gente aqui, eu uso isso nas nossas obras, a gente tem drone, né? Então hoje a gente sobe os drones e a gente faz essa verificação. Há uns anos atrás não tinha isso não, então a gente tinha que montar o andaime, subir no telhado para poder precificar essa limpeza para a diretora. Então o andaime tem que ser colocado, tem que ser amarrado de metro em metro, tem que ter as travas do andaime e não pode subir sozinho no andaime. Todo o EPI, então capacete, bota, óculos, trava-queda, cinto de segurança, todo o EPI tem que ser utilizado e tem que ser colocado nesse andaime, você vai subindo, travando esse andaime. Beleza? Então, para subir em escolas mais antigas onde tem alçapão, uma escadinha, subiu e você vai conseguir destelhar e com muito cuidado fazer a verificação. Nas escolas mais novas que não tenham alçapão e você tem que subir por fora, nada de colocar escada muito alta. Escada muito alta fica muito exposta ao tempo, é perigosa e é proibido. Tem que ser andaime, beleza? 7ª dica. E aí, essa dica talvez seja a dica, deveria deixar para o final, mas já vou falar já, deveria ser a dica mais importante para você, diretor, diretora, assistente, gestores, pais de aluno que assinam o CNPJ da APM. Como andar no telhado? Bom, qualquer um aqui deve imaginar que as telhas são parafusadas. Então, telhas de escolas estaduais, elas são ou de fibrocimento,
e tem um monte de modelo, ou metálicas. Todas essas telhas são parafusadas. Então, quando você coloca o parafuso em cima da telha, subentende que esse parafuso ele vai encostar, ele vai furar uma madeira, um ferro, alguma coisa assim. Então, subentende-se que naquele local existe uma trava de ferro aqui ou aqui, onde você pode pisar. Muito bem. Mas a gente sabe que andar em cima de telhado não é fácil, requer prática. Então, as coisas devem acontecer da seguinte maneira. Você subiu no telhado, você vai usar tábuas de 30 centímetros por 3 metros de comprimento de cedrinho. Não pode ser tábua de pinos. Tábua de pinos quebra, estraga, se molha, ela racha muito rápido, ela não aguenta o peso. Você vai colocar tábua de 30 centímetros de largura por 3 metros de comprimento de cedrinho em cima do telhado e vai andar sobre as tábuas. A teoria é muito simples para vocês entenderem, é a mesma coisa do faquir. Se você deitar em cima de um único prego, provavelmente você vai furar as costas. Mas se você fizer uma cama de prego e deitar com bastante cuidado, morrer você não vai, talvez marque. Então essa é a ideia, você dividir o peso, é você distribuir o peso do corpo sobre a tábua, com isso fazendo com que você não faça muita pressão em cima das vigas, estruturas de madeira ou metálica, nem sobre a telha. Porque o grande problema de fazer uma limpeza de telhado é você piorar a situação de como você encontrou. Então você vai lá, vai fazer a limpeza e quebra a telha. Você vai lá, vai fazer a limpeza e quebra as vigas de madeira. Então, diretor, assistente, muito cuidado. Quando esse prestador, quando essa construtora for subir no telhado, verifique se ele tem madeira, se ele tem tábua. E verifique se essa tábua é de cedrinho. Se ele disser não sei, mande ele comprar uma tábua de cedrinho. Porque se ele usar a tábua de pinos, vai ele, a tábua de pinos, a telha, tudo para baixo você vai ter que pagar. Tá bom? Essa foi a 7ª dica. A 8ª dica. A Secretaria de Educação, junto com a FDE, eles fazem uma indicação muito clara para a limpeza de telhado. Não deve ser feita a limpeza de telhado com água. A limpeza de telhado deve ser feita com vassoura, sacos de lixo para retirar o entulho e você vai remover as folhas de cima do telhado. Então você vai varrer o telhado, você vai varrer os rufos e canaletas e vigas calhas que tiverem com folha, que tiverem com ninho de pássaro, que tiver com ninho de roedor, com bola. Você vai remover tudo que não venha do telhado, do que não seja do telhado. Então, você vai varrer esse processo. A 9ª dica é: você não pode usar sacos de entulho para recolher esse lixo. Você tem que usar sacos de lixo específico para folhas, que a própria prefeitura recomenda, porque é um outro caminhão que vem recolher isso, ou saco de lixo convencional, esses sacos de lixo preto, resistente, para que você tire. Agora, uma coisa importante sobre a retirada dessa folha ou dessas coisas de cima do telhado. Eu cansei de ver prestador de serviço, gente limpando o telhado, jogando de cima do telhado para baixo da escola, de cima do telhado para baixo da escola, folha, bola, pedra, legal. E eu também já vi, mas aí eu não cansei de ver, graças a Deus, eu vi uma vez só, o prestador jogou uma pedra e caiu na cabeça de um aluno. Então, vai fazer a limpeza do telhado, vassoura, pá, saco de lixo especializado e desce o saco de lixo. Ah, é difícil descer, porque é uma escola grande, às vezes dá 100, 200 sacos de lixo de retirada de folhas e de coisas de cima do telhado. Cobre para isso, faz parte do jogo, você prestador. E você, diretora, não aperte demais o seu prestador, porque se ele usar coisas de qualidade ruim ou fizer algum absurdo, você pode ser corresponsável neste problema. A 10ª dica,
e é uma dica meio padrão, porque as diretoras já são espertas, diretores já são espertos com isso, você precisa ter fotografia antes, durante e depois dessa limpeza. Principalmente para aqueles diretores que não vão subir no telhado para fazer a verificação se o serviço foi bem feito. Por dois motivos importantíssimos. Primeiro motivo, quando você toma o dinheiro do estado, do município, vocês têm que preencher uma série de documentos dizendo aonde vocês estão gastando aquele dinheiro. Ah, então gastei o dinheiro para a limpeza de telhado, e vai colocar a data. Legal? Se vocês não tiverem uma fotografia, vídeos disso, e por qualquer motivo vocês tiverem que fazer a limpeza do telhado muito rápida, e vocês não vão poder justificar isso. Porque a limpeza do telhado, apesar de periódica, ela não pode ser semana a semana, quinzenalmente, nem mensalmente. E vocês vão se complicar na hora de fazer a prestação de contas disso. Então, assim, e por que eu estou falando isso? Pelo segundo motivo. Ele subiu, o prestador subiu, a consultora subiu, a pessoa do bairro subiu, foi limpar o telhado, quebrou a telha e começa a dar uma infiltração dentro da sua escola. Quem responde por esta quebra de telha? Porque o seu construtor, o seu prestador, a pessoa que limpou vai falar, ah, não fui eu não deixei assim. Então quem responde por isso? Então a pessoa vai subir antes de subir, ou depois que subir, antes de começar o serviço, vai fazer uma filmagem do serviço que ela tem que fazer, e fotografia daquilo que ela tem que fazer. É assim que funciona. E ela vai fazendo isso durante e depois que o serviço está concluído nas mesmas cenas, nos mesmos quadros, para saber se o serviço, além de ter sido bem concluído, se o serviço não prejudicou outros locais de cima do telhado. Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Espero que vocês entendam que a limpeza de cima do telhado é um processo delicado, é um processo chato, é um processo que cabe atenção. E fiquem com a gente, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho, deixem o seu comentário para a gente fazer o próximo vídeo, tá bom? Diga para mim o que você quer, diga para mim o que você acha interessante para a gente falar, para a gente fazer o próximo vídeo. Muito obrigado, Deus abençoe!